Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma profecia que o cristianismo afirma ser uma referência sobre Jesus. Mas será que realmente ela fala sobre Jesus? Temos que ter em mente que não é só porque está escrito que é uma verdade absoluta. Até porque o Novo Testamento ele é completamente diferente do Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Atos dos Apóstolos nos conta uma história sobre Pedro e João. Eles estavam indo ali no templo cumprir uma formalidade da lei e diante de uma cura, segundo Atos, Pedro começa a ensinar algumas pessoas que estavam ali. E diante disso, Pedro dá uma palavra em cima daquelas pessoas a respeito de uma profecia que havia no Velho Testamento e que se cumpriu em Jesus. Para entendermos isso, precisamos ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 ao 24, que diz assim: Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Se nós pegarmos aquele diálogo, Pedro ele está afirmando que Deus revelou a Moisés que iria levantar Jesus do meio do povo de Israel. Que esse profeta, a qual Moisés fala, era na figura de Jesus, ou o próprio Jesus. Só que para entendermos isso, nós temos que ver qual foi o diálogo que Deus teve com Moisés. Para isso precisamos ir para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Por esse versículo nós vemos que a palavra de Deus ela foi referente a um profeta que seria levantado logo após a partida de Moisés para que o povo o ouvisse, o obedecesse. Mas a pergunta é, esse profeta se encaixa com Jesus? Pedro categoricamente afirma que sim. Só que para entendermos isso, nós precisamos ir nos versículos anteriores de Deuteronômio e também alguns posteriores para saber se tudo aquilo encaixa verdadeiramente com Jesus. Moisés, aqui nesse texto, ele está confortando o povo. Ele está dizendo para o povo que após a partida dele, Deus levantaria um profeta. O povo não precisava se preocupar. Mesmo que o povo fosse para alguma cidade, para alguns povos, o povo não poderia e não deveria andar segundo a tradição daqueles povos. E ali ele cita algumas coisas e ele diz que realmente Deus levantaria um profeta do meio deles. E Moisés, como um legislador, aquele que colocou algumas leis para que o povo seguisse, Moisés, no versículo 10 e 11, ele cita algumas coisas que não deveria haver no meio de Israel. Repare muito bem, nós estamos analisando aquilo que Moisés disse que não haveria de ter entre o povo de Israel. Versículo 10 e 11 de Deuteronômio 18 diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consultem os mortos. Moisés sempre deixou bem claro que não haveria de ter no meio do povo de Israel algumas coisas: feiticeiros, agoureiros, o prognosticador,
não haveria de ter aquele que adivinhasse as coisas e principalmente uma coisa que Moisés sempre combateu era aquele que consultava os mortos. Mas será que todas essas coisas se encaixam na figura de Jesus? Será que Jesus não praticou nenhum desses atos? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3 e 4 e ver se Jesus se encaixa como uma dessas pessoas que não pode estar no meio de Israel e nem ser um dos profetas. Assim diz Mateus: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pelo relato de Mateus, Jesus vai para o monte junto com alguns dos seus discípulos e ali transfigura diante deles e aparece o morto Moisés, Elias e começam a falar com Jesus. Pelo diagnóstico de Moisés, ninguém do povo, após a partida dele, deveria ter essa prática, muito menos aquele profeta que se levantaria do meio do povo. Então, segundo Mateus, Jesus já não passa nesse teste. Jesus já não cumpre um dos primeiros requisitos para ser um desse profeta. Até porque o texto de Mateus deixa bem claro que apareceu, estava ali falando com Jesus, Moisés, que já havia morrido. E o próprio Pedro, que falou isso em Atos dos Apóstolos, até vendo aquela cena, quis fazer 3 cabanas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E Pedro, para tentar fundamentar a sua própria filosofia, aquilo que ele acreditava, ele muda todo um contexto de Deuteronômio. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois não é só porque está escrito é uma verdade. Repare o que Pedro diz no versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro quer dizer aqui que todo aquele que não ouvir Jesus, todo aquele que não aceitar a palavra de Jesus, ele será exterminado do meio do povo. Exatamente o que algumas religiões baseadas no proselitismo, ela prega hoje. Que se você não ouve ou não aceita as palavras de Jesus, você vai ser exterminado no inferno. Mas será que realmente é isso o que o profeta haveria de falar em Deuteronômio? Vamos continuar analisando o que Moisés está falando para o povo. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 19 e 20 diz assim: E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Moisés aqui deixa bem claro que aquele que não quiser ouvir a palavra que esse profeta está falando em nome de Deus, Deus vai requerer, ele vai querer saber o que está acontecendo. Mas repare o que o versículo 20 diz. Ele diz que se esse profeta que foi levantado, se ele não falou em nome de Deus ou se ele falou em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Pedro muda aquilo que Moisés colocou em Deuteronômio. Pedro quis fundamentar que todas as pessoas que não ouvirem a palavra do profeta, eles vão ser exterminados. Mas a palavra que foi dita por Moisés é que se esse profeta não falar em nome de Deus ou falar em nome de outros deuses, ele é que vai morrer. Pedro inverte uma palavra para fundamentar uma religião ditatorial. Ou ouve ou é exterminado. Ou obedece ou é exterminado. Ou seja, a pessoa não tem o livre-arbítrio. Ou ela ouve aquilo, ou ela obedece aquilo, ou ela será exterminada. É exatamente o que se prega hoje dentro do proselitismo. Ou você ouve e aceita, ou você vai ser jogado no inferno. Uma ditadura religiosa com base de mudanças em profecias do Velho Testamento.
Pedro inverte a forma que foi escrita e aqueles que não leem acabam indo e servindo pelo medo. Medo de ser exterminado. Ou obedece ou morre. Ditadura religiosa. E não acaba por aí. Moisés, quando ele orientou o povo que na partida dele não era para o povo ter agoreiros, feiticeiros, não era para o povo ficar preocupado com predições, nada disso, porque o Deus dele levantaria um profeta. Repare, um artigo indefinido. Era um profeta, era qualquer um do meio dos irmãos, era qualquer um do meio do povo. Quando vocês entrarem num problema, que entrarem em outra nação, não se preocupe, Deus vai levantar qualquer um do meio de vocês. Mas para fundamentar uma religião, troca-se um artigo indefinido para uma pessoa definida. Repare bem, Moisés conforta o coração do povo. Olha, não se preocupem, Deus vai levantar um profeta no meio de vocês quando vocês precisarem. Só que Moisés viveu aproximadamente de 1.200 a 1.400 anos antes de Jesus. Você já imaginou Moisés confortando o coração do povo? Olha, não se preocupe, quando vocês precisarem, Deus vai levantar um profeta para orientar vocês. E esse profeta ser levantado 1.200, 1.400 anos depois para orientar que povo? Porque o povo que Moisés falou já teria todo mundo morrido. E assim eu sempre falo com vocês, não é porque está escrito que é uma verdade absoluta. Não é porque está lá que não há uma mudança de contexto. Pedro simplesmente pegou, ele mudou o texto, mudou todo um contexto, fundamentou na sua própria religião ditatorial para causar um impacto. Pedro deve ter por pai Gepeto, porque para falar uma mentira dessa deslavada, tem que ser Pinóquio. A Bíblia ela conta alguns registros históricos de uma forma mirabolante. Analisem as profecias. Vê se realmente elas falam a mesma coisa. Desconfie. Se o Novo Testamento falou, vá no Velho Testamento e procure se realmente aquilo é uma verdade. Porque os textos gregos, eles sempre aproveitam dos textos em hebraicos para fundamentar uma nova forma de pensar. Moisés aqui, ele não falava de Jesus. Ele simplesmente disse ao povo que quando o povo precisasse, o Deus dele levantaria qualquer um do meio do povo como um profeta para poder mandar o socorro. Mas para fundamentar uma religião, troca-se um artigo indefinido para uma pessoa definida. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.